Bom, gente, eu vou mostrar aqui a sequência do pimentão. Então, eu tive assim alguns problemas no início da produção, principalmente ano passado, né? Porque pimentão a gente planta mais ou menos época de aqui em São Paulo, primavera, final de inverno, primavera, para aproveitar a produção que ele começa mais ou menos no final do ano e produz assim uns 2 meses, 3 meses, depois ela dá uma caidinha e quando chega começo do ano, agora, né? Eu estou agora no mês de março, nesse período assim, fevereiro, março até abril, ela dá assim, digamos, uma segunda carga boa. Então é um período produtivo para pimentão, pelo menos aqui, né? E só que na primeira eu mostrei os insetos. Tem um tipo de inseto que é o segundo ano que acontece. Eles cortaram de uma maneira que deixaram só o talo. Cortou todos os brotos produtivos, né? Alguma coisa de pimentão vingou, mas assim, praticamente cortou todo. Eu vou mostrar aqui como é que está essa sequência. Tá aqui alguns pés. Só que normalmente, não só pimentão, mas todas as culturas, quando a gente faz a primeira colheita, digamos assim, um período, né, se é a safra principal, você quer aproveitar dentro do mesmo ciclo uma segunda colheita, você faz uma pequena poda, né, poda artificial, não que o inseto tenha feito, né, e provoca a segunda brotação para vir com a carga, normalmente alguns pés morrem, perdem um pouco de vitalidade, não tem a mesma vitalidade da primeira safra, né? Então, por exemplo, esse aqui, os insetos cortou, mas aqui, ó, tá até as marcas aqui ainda, cortou bonito, né? Soltaram novos brotos, tem assim, botões florais que ainda vai produzir nos próximos semanas, né? Aqui é a mesma coisa, ela já respondeu aqui, ó, pimentão bem aqui no baixinho. Ó, esse tá bom para colher, ó, bonito. Tem mais pimentão para cá, uns pequenos, ó. Grande, está bom para colher. Está em desenvolvimento. Ó, aqui tem mais uma sequência boa, ó. Para cá tem mais carga desenvolvendo. Aqui tá bem carregadinho desenvolvendo. Então, o que acontece? A gente planta no período, a primeira safra, no final do ano, pegando primavera em diante, para ter um período maior de colheita. Então você planta uma vez e tem maior produção. No meu caso, 2 anos consecutivos, nesse período do ano, vem uns insetos que cortou, é a segunda vez que ele faz, né? Então, se eu for plantar novamente, provavelmente, talvez, né, se não fizer alguma estrutura, estufa, coisa parecida, eu teria que começar plantando no começo do ano. Porque o inseto, a maioria dos insetos, ele tem um período, né? Um período reprodutivo, que ele circula numa área e depois ele vai embora. Terminou o ciclo, vai embora, né? Então, a maioria dos insetos tem um período de migração ou de criação, né? Então, aparentemente, esse que faz esse estrago, ele fica no período do final do ano, que é 2 vezes acontece nesse período, né? Só que, fazendo isso, o que acontece? Como o plantio comercial não é muito viável, que eu tenho a metade da produção. Não, eu vou pegar a safra principal no começo do ano, né, plantando, vai vir com todo vigor, vai vir com uma carga muito grande. Só que quando chegar, digamos, final de abril aproximadamente, nesse período já de outono, ela começa a perder vitalidade, né? Então, talvez se eu estiver num local que é sol constante, que você controla na base de irrigação, o período de produção seja diferente. Mas aqui, a questão do frio, ela faz o pimentão parar de produzir, né? Então, porque ela gosta de temperatura mais alta. Então, o período que eu vou colher, se eu fizer no começo do ano, eu perco a produção. Mas ela vai produzir bem, isso é certeza. O que eu ia mostrar é isso aqui. Eu tinha feito uma estrutura aqui, né? Tem as fitas passadas e tem 2 bambu de alicerce no meio, 3 aliás, 1, 2, 3, e lá na frente tem outra estaca segurando. Eu tinha feito um sistema de alicerce, tipo um V, aqui com bambu, V assim, né, dessa forma, porque o pimentão, ela vai crescendo e os galhos não aguentam.
Então ela vai quebrando, né? Então, você, de qualquer forma, você tem que ter alicerce. Ou o galho não aguenta, ou o pé também tomba, né? Então eu tinha feito esse sistema, que é o sistema que eu mais gosto de trabalhar, porque os galhos começam embaixo fino, obviamente, com menos galho, e depois ele vai abrindo. Quando a gente passa um fitilho só, que nem está aqui nesse momento, você tem que, para segurar, obrigatoriamente, você tem que agrupar o pé. Agrupar, fica meio amontoado, né? Então fica mais difícil trabalhar, você tem que puxar um galho e forçar, então fica grudado um no outro. Quando está esse sistema aqui, é diferente, e mais o fitilho no meio, porque você distribui os galhos, né, para amarrar, segurar, em 3 pontos no meio, como está aqui, e os que vêm para o lado, você aproveita as duas laterais. Né? Só que como os insetos fizeram o favor de fazer a poda antecipada, e eu sei que a segunda brotação não é tão vigorosa, eu tirei esse sistema, deixei só o do meio aqui, né? Mas aqui é um caso típico que eu andei amarrando. Ó, pode ver que eu tenho que agrupar os galhos. Ó, não sei se dá para enxergar, mas ó, tem que agrupar os galhos. Sendo que fosse o V, esse aqui, eu já estaria segurando para fora, né? Então tem essas vantagens, mas tem que estar com os galhos bem vigorosos. Ó. Tem esse pimentão grande aqui também, ó. A questão da adubação, como na verdade eu tenho outros vídeos do plantio e mesmo fazendo a poda, alguns frutos que eu consegui colher no período correto, seria a primeira colheita, eu mostrei a adubação que foi feita, são as adubações principais. Então tem todo o resíduo no solo, que a coisa não absorve totalmente. Se bem que como tem chovido todo dia forte, isso faz, né? Lava um pouco a terra, lixivia, evapora, acontece uma série de coisas, mais o consumo da planta, né? Então acaba se perdendo muita adubação também. Mas de qualquer forma, como a planta está estabilizada, com raiz longa, tem adubação inicial, com esterco, um monte de coisa, eu tenho aplicado mais ou menos a cada 30 dias um pouco de NPK. Né? Então quando está no período da brotação, né? Rebrotação no caso, né? Que não seria brotação inicial, eu apliquei uma vez 10, 10, 10, NPK 10, 10, 10, né? Justamente porque ele precisa ter pouco de força na samba. Depois eu apliquei, se não me engano, nesse período de lá para cá, foi acho que 2 adubação, mais 4, 14 e 8, mas uma quantidade pequena, né? Então a quantidade pequena que me refiro, por pé, tá algo em torno assim de 15, 20 gramas aproximadamente, não está mais que isso, né? Que é o suficiente, é só para praticamente repor o que a planta consumiu e as perdas, principalmente com a chuva. Outra coisa é a questão da aplicação de fungicida, aplicando aqui calda bordaleza, né? Só que se tivesse numa estufa onde não tem interferência, por exemplo, da chuva que lava, né? Se aplicar a cada 15 dias é o suficiente, 15, 20 dias seria o suficiente. Mas na ação da chuva ela cai, né? É lavado constantemente, até que não tem nem sinais praticamente de calda bordaleza que lavou tudo, né? E outra coisa interessante é os brotos. Então, nessas brotações novas, então, acontece assim, você aplica a calda bordaleza hoje. Daqui 3, 4 dias, já tem brotação nova que está desprotegido da calda bordaleza, né, da aplicação. Porque justamente nesses brotinhos novos, entra aquele fungo da queima, fica preto, né? E queima as flores, queima os talinhos novos, onde tem que ter proteção. Então o que eu faço? Eu faço uma vez por semana, com uma dosagem pouco mais fraca. Então, em vez de fazer a 0,5%, eu faço a 0,3 aproximadamente, mais ou menos, estou chutando, né? Agora falando. E aplico semanalmente, para manter assim, um melhor controle nesse sentido, da maior constância de aplicação, para proteger os brotos novos. E tem dado certo. Então aqui estou com bastante floração, botões, né? Ó, pimentão em desenvolvimento, tem os grandes também. Só que agora o ciclo vai fechar definitivamente. Daqui no máximo 40 dias, 2 meses, ela vai terminar totalmente o ciclo de produção dela mesma, porque já é a reprodução, né? Não é a brotação do crescimento, né? E aqui está bem no meu lado aqui, eu vou mostrar um pé de café, ó. Tá regadinho de café aqui, aproveitando aqui, ó. Tá bem no meu lado. Aproveitando e mostrar aqui, tem um pé de café, ó, lotadinho de café, o galho chega até envergado aqui, ó, começando a amadurecer os frutos.
O espaçamento de cada fita para fazer o apoio, né? Eu costumo colocar mais ou menos nessa casa de 20, 25 centímetros, né? Aqui o primeiro do solo, aqui tá com 4, né? Aqui mais um, tá nesse espaço, aproximadamente 20, 25 centímetros, que é o suficiente para poder puxar os galhos e amarrar. Aqui, por exemplo, tá amarrado, ó, tá amarrado. Eu uso esse tipo de enforcador, né? Laceador, abraçadeira de plástico, né? Como queira, lacrador, algum que chama também, para facilitar no amarrio, porque quando você puxa com própria fita para amarrar, ele é mais trabalhoso, né? Então eu passo o lacrador, que é muito fácil aqui, ó. Isso quando você não tem, né, aquele grampeador automático com fita plástica, você chega e grampeia, aí é muito mais fácil. Eu não tenho essa fita no momento, eu usava muito antigamente em uva, né? Então, normalmente, quando não tem essas interferências externas, né, é o que eu faço, né? Eu planto num período de primavera, faço a colheita, os pés vão desenvolver, carrega-se bem. Quando chega aproximadamente, mais ou menos chutando, dezembro, final de dezembro, janeiro aproximadamente, eu faço uma leve poda. Eu não faço poda radical lá embaixo, faço uma leve poda, tirando os galhos compridos, escolhendo alguns galhos que já produziu, os galhos compridos, eu dou uma aliviada, né? Faço uma meia poda, digamos assim. Aí quando chega começo de, fazendo isso em final de dezembro, janeiro aproximadamente, a partir de fevereiro, eles começam a soltar novas brotações, toma força de novo e vem essa segunda carga. Então, se não tem interferência, o planejamento da produção é dessa forma que eu costumo fazer. É isso que eu estou mostrando agora.